Olá, nono ano, tudo bem, meninos? Como é que vocês passaram o final de semana? Tranquilos? Beleza. Turminha, hoje nós vamos entrar no primeiro assunto do caderno 2, do livro 2 de vocês, tá certo? O livro 1 nós fechamos na última aula, quando falamos sobre regimes totalitários. Agora vamos entrar na parte 2. O primeiro assunto do livro 2 é justamente Segunda Guerra Mundial, que começou no ano de 1939 e vai até o ano de 1945. O assunto Segunda Guerra Mundial é um assunto extenso, então nós vamos estar dividindo em 4 aulas, em 4 partes a respeito da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, vem comigo, vamos lá. Existe uma frase do primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill. Winston Churchill ele foi premier ou chanceler ou primeiro-ministro do Reino Unido durante boa parte da Segunda Guerra Mundial. Seu primeiro discurso diante do parlamento britânico, ele usou a seguinte expressão: nada tenho a oferecer, senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. Existe uma outra versão dessa frase de Churchill, que é: nada tenho a vos oferecer, senão sangue, suor e lágrimas. A Segunda Guerra Mundial ela durou 6 anos. Foi, de longe, o maior conflito armado da história da humanidade. E esse conflito ele aconteceu justamente 21 anos depois do término da Primeira Guerra Mundial. Para nós entendermos por que o mundo, 21 anos depois da Primeira Guerra, se envolveu em um novo conflito mundial, nós temos que compreender todo o panorama político, econômico e social do chamado período entre guerras, que foi o período de 1918 a 1939, que é o período que nós estudaremos na aula de hoje. Vamos lá? Como foi que terminou a Primeira Guerra Mundial? De que forma terminou a Primeira Guerra? Eu expliquei a vocês quando nós vimos a respeito da Primeira Guerra Mundial. Eu disse que quando terminou o conflito, em 1918, a Tríplice Entente ou Entente Cordiale havia vencido a Tríplice Aliança. Quais eram os países que compunham a Tríplice Entente? Os chamados países vencedores era a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Aí vocês podem falar assim: mas professor, era a Rússia. Mas estão lembrados que nós estudamos na Primeira Guerra Mundial e também quando estudamos Revolução Russa de 17, que a Rússia saiu do conflito no ano de 1917, quando os bolcheviques assumiram o poder naquele país. Então, como os russos eles estavam a população russa ela estava sentindo muito pressionada por causa da guerra, haja vista que milhares de soldados já haviam morrido e estava provocando fome e forte peso econômico ao país, a participação em um conflito que não lhes interessava diretamente, a Rússia, o novo governo russo, ele negociou com a Alemanha a sua retirada da guerra. Tá certo? Mas assim que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram na guerra e entraram no lado da Entente Cordiale, ou Tríplice Entente. E quais eram os países que fizeram parte da Tríplice Aliança, os que foram derrotados? Além do Império Alemão, nós tínhamos o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. Lembrem-se que a Itália começou a Primeira Guerra Mundial no lado da Tríplice Aliança, só que depois ela mudou de lado, ela foi para a Entente Cordiale. E aí o Império Otomano ocupou o lugar que era do Império Italiano. A Alemanha ela foi responsabilizada pela guerra pelo Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919. E pelo fato dela ser responsabilizada pelo conflito, ela foi obrigada a pagar pesadas indenizações de guerra, principalmente para a França, algo que nós já estudamos quando falamos a respeito do final da Primeira Guerra Mundial. Aí você pergunta, e os outros países que foram considerados vencedores? Como é que ficou a situação deles?
Vamos lá. O Japão, ele participou da Primeira Guerra Mundial ao lado da Entente Cordiale, assim como a Itália, que também participou da guerra, boa parte da guerra, também junto à Tríplice Entente, ou Entente Cordiale. Só que o Japão e a Itália, eles se consideraram preteridos, ou seja, foram colocados de escanteio pelos chamados outros três grandes, que eram a Inglaterra, a França e Estados Unidos. Eles achavam que as suas pretensões territoriais não foram atendidas pelo Tratado de Versalhes. E isso criou um sentimento de forte ressentimento entre os italianos e entre os japoneses. Ressentimento este no ano que seria cobrado lá na frente. Seguindo. Nós vimos também, quando estudamos a respeito da crise de 29, que a crise econômica ela fez com que vários países fossem atingidos por esse momento de grave situação financeira, sobre essa situação de grave situação econômica, aumentando a desigualdade social, a diferença entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. E como a Europa tinha acabado de se reerguer da guerra, ela tinha terminado de se reerguer na guerra quando aconteceu a Grande Depressão, a crise de 29, lá nos Estados Unidos, provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, chamado crack, melhor dizendo, da Bolsa de Nova York. Isso fez com que os países europeus eles entrassem em uma forte crise econômica, o que permitiu com que partidos autoritários pudessem assumir os governos de alguns dos países europeus. Em 1922, a Itália já estava sob regime autoritário, quando Benito Mussolini ele marchou sobre Roma e obrigou o rei italiano Vittorio Emanuele II a lhe conceder o cargo de premier, de primeiro-ministro. Aí quando Mussolini ele assume o título de Duce da Alemanha. Em 1933, o Partido Nazista ele vence as eleições parlamentares e Adolf Hitler ele é nomeado chanceler, ou primeiro-ministro da Alemanha. E também nós temos, nesse período, também na década de 30, a ascensão de regimes totalitários em Portugal, com Antônio Salazar, na Espanha, com Francisco Franco, fora a ascensão de Stalin ao poder, quando ele consegue vencer Trotsky no final dos anos 20, e aqui no Brasil tivemos o varguismo, que chega ao poder em 1930, quando ele derruba o governo constitucional de Washington Luiz. E os militares, eles assumiram o poder no Japão na década de 1920. Lembrando que o Japão naquela época era um império, na verdade ainda hoje, pleno século XXI, o Japão ainda continua com regime imperial, um regime monárquico, só que naquela época, assim como hoje, era uma monarquia parlamentarista. O imperador, nesse período dos anos 20, ele era considerado uma figura divina. Mas quem governava de fato o Japão era o primeiro-ministro. E aí nos anos 20, os militares eles conseguiram pressionar o governo japonês e assumiram o controle do governo japonês. Quem assume o poder é o almirante Tojo. Ele se torna o primeiro-ministro do Japão. E os militares eles passaram a ter uma política expansionista muito agressiva, o que levaria o Japão a participar da Segunda Guerra Mundial. Pode seguir. Como expliquei, a crise de 29 e a Grande Depressão vai fazer com que aconteçam algumas coisas. Primeiro, os Estados Unidos eles adotam a política de isolacionismo. Nono ano, prestem muita atenção. A política externa americana, ou seja, a forma como os Estados Unidos se relacionam com os outros países do mundo, sempre alternou entre isolacionismo e intervencionismo. Professor, não entendi. O que isso quer dizer? Quando os Estados Unidos eles adotam a política isolacionista, eles deixam de lado as preocupações em relação ao que está acontecendo com o resto do mundo. Eles ficam muito mais voltados para os seus problemas internos. Um exemplo de política isolacionista foi adotada, por exemplo, durante os governos democratas.
Geralmente, os governos liderados pelo Partido Democrata nos Estados Unidos adotam mais um posicionamento isolacionista, eles ficam mais restritos para dentro do país. Enquanto os republicanos, eles são mais intervencionistas, eles gostam de se intrometer nos problemas que acontecem em outros países do mundo. Então, por causa da crise de 29, os Estados Unidos tinham muitos problemas econômicos para poder resolver. E eles achavam que não era o momento de interferirem na situação global, na situação mundial. Na verdade, assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos adotaram a política isolacionista. Quando eles, por exemplo, o Congresso americano, mais especificamente o Senado dos Estados Unidos, eles não ratificaram o acordo assinado pelo então presidente Woodrow Wilson a respeito da criação da Liga das Nações, o que fez com que os Estados Unidos não participassem desse organismo internacional que tinha como objetivo evitar que uma guerra acontecesse através da solução pacífica das controvérsias. A Liga das Nações, como eu expliquei na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma espécie de a mãe da ONU, tá certo? Mas como os Estados Unidos eles foram impedidos pelo Congresso de participarem da Liga das Nações, ela já nasceu com deficiência. Agora, assim como nós tivemos a política isolacionista dos Estados Unidos, foi aprofundada a crise nas democracias ocidentais. Então, Inglaterra, França e outras democracias ocidentais, elas entraram em forte crise por causa da Grande Depressão. E a República de Weimar, que havia substituído o Império Alemão, que era uma democracia, a República de Weimar, ela também entrou em crise. Tanto que entrou em crise que Adolf Hitler conseguiu a chance de chegar ao poder, e preste bem atenção, ele chegou ao poder não através de um golpe militar, não através de um golpe de Estado, mas ele foi eleito pela população. Cuidado, ele foi eleito pelo povo. Seguindo. Hitler, após assumir o poder através de eleições, então após assumir o poder via eleições, a primeira atitude de Hitler foi fechar o parlamento, fechar o Congresso. Vou repetir, a primeira decisão de Hitler, assim que assumiu o poder, foi fechar o Congresso, porque ele afirmava de que o Congresso estava atrapalhando, impedindo que ele pudesse executar os seus planos de governo. Na verdade, esse fechamento do Congresso alemão, o fechamento do parlamento alemão, do chamado Reichstag, ele aconteceu por causa de um incêndio que havia sido feito contra o prédio do Congresso. O prédio do Congresso ele foi incendiado e aí Hitler ele disse que quem havia planejado e executado a destruição do prédio do Congresso da Alemanha tinha sido os comunistas. Preste bem atenção. Ele acusou os comunistas de terem tocado fogo no Congresso. Só que era mentira. Quem tocou fogo no Congresso foram os próprios partidários do nazismo. Então, foi um grupo que fazia parte da juventude hitlerista que havia tocado fogo no prédio do Congresso, no Reichstag, e aí Hitler aproveitou para poder convencer o presidente alemão, o Marechal Hindenburg, para que pudesse chegar e decretar as leis do incêndio do Reichstag. E essa lei ela fez com que o parlamento fosse fechado e foi declarado ilegal todos os partidos políticos. Não somente os partidos de esquerda e extrema esquerda, como o Partido Comunista Alemão, mas também os partidos de centro e de centro-direita. O único partido que foi autorizado a funcionar na Alemanha foi qual? Adivinhem? Isso mesmo, Partido Nazista. Foi o único que foi permitida o seu funcionamento. Pode seguir. Hitler também ele começou a adotar medidas antissemitas, medidas contra os judeus. Vocês estão lembrados quando nós estudamos a respeito dos regimes totalitários, e vocês leram isso no livro, que Hitler ele escreveu um livro chamado Mein Kampf. Mein Kampf em alemão significa Minha Luta. Hitler escreveu esse livro logo depois
que ele foi preso numa tentativa de golpe de Estado, que ficou conhecido como Putsch de Munique, quando ele reuniu alguns partidários para tentar tomar o poder na cidade de Munique, que é a capital da Baviera, e com isso tentar chegar ao poder em Berlim. Ele foi preso, condenado por conspiração contra o governo durante 2 anos. E neste período na cadeia, ele escreveu o livro Minha Luta. No livro Minha Luta, ele colocou todo o pensamento nazista e todo o pensamento que iria mover, ou seriam as diretrizes do governo dele, caso ele chegasse ao poder. Nisso, ele dizia que o povo alemão ele fazia parte da chamada raça ariana, uma raça que tinha o direito de ter o controle do mundo, porque eles foram escolhidos, predestinados por Deus. Mas para que a Alemanha pudesse ter o seu pleno desenvolvimento, necessitava de uma coisa chamada espaço vital. Uma boa parte do território do continente europeu onde pudesse ter acesso à matéria-prima, fonte de energia e mercado consumidor para suas indústrias e para a sua população. E isso só seria obtido através de uma política expansionista agressiva. Hitler também dizia no livro Mein Kampf de que a culpa da Alemanha ter perdido a guerra foi justamente dos chamados seres inferiores, entre os quais os judeus. Na verdade, na cabeça de Hitler, os principais responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que haviam traído a nação alemã, foram os judeus. Então Hitler ele propunha de que os judeus eles deveriam ser exterminados, porque a única coisa que se faz com rato, que é uma forma que ele chamava os judeus, era matar. Então, assim que ele assumiu o poder, uma das primeiras medidas foi adotar as chamadas medidas antissemitas, quando, por exemplo, ele determinou a demissão de todos os judeus que eram funcionários públicos. Depois ele estimulou as indústrias a demitirem os judeus, as empresas privadas a demitirem os judeus. Em seguida, ele decretou diversas leis raciais, que proibiam, por exemplo, o casamento de alemães com judeus. Em seguida, ele determinou o confinamento obrigatório de judeus em locais previamente determinados nas cidades. Quando foram formados os chamados guetos. E em seguida, ele determinou o deslocamento obrigatório de judeus para campos de concentração. E isso iria acontecer principalmente no início da Segunda Guerra Mundial. Campos estes que virariam campos de extermínio, como o campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia. Logo depois que ele adota essas medidas antissemitas contra os judeus, Hitler ele começa a desafiar os países ocidentais e o tratado, desrespeitando o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, no 9º ano, ele estabelecia de que a Alemanha ela devia ter suas forças armadas reduzidas. A redução para 150 mil homens no exército, completa desmobilização da Marinha e a extinção da Força Aérea Alemã, da chamada Luftwaffe. Primeira coisa que Hitler faz, depois que ele arruma a situação interna do país, é rearmar a Alemanha. Então ele aumenta o efetivo de soldados da Wehrmacht, que é o nome que se dava ao exército alemão. Ele reabre, ou seja, ele determina a recriação da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, e ele determina também a reativação da Marinha de Guerra Alemã. E agora a ordem era produzir em menor tempo possível e em grande quantidade e de forma extremamente avançada números de aviões, de submarinos, de encoraçados, de tanques e de divisões leves para as Forças Armadas Alemãs. E aí o resultado disso? Expansionismo. Ou seja, Hitler ele começa agora a desafiar ainda mais as potências ocidentais e o Tratado de Versalhes, ocupando as regiões que, pelo tratado, deveriam estar desmilitarizadas, ou seja, não deveria ter a presença das Forças Armadas da Alemanha. Em 1935, ele ocupa a região desmilitarizada do Sarre, que fica justamente na fronteira franco-alemã, ou seja, na fronteira entre a França
e Alemanha. Em 1936, ele ocupa a região da Renânia, que também era uma zona desmilitarizada de acordo com o Tratado de Versalhes, que ficava na fronteira entre a França e a Alemanha. Em seguida, em 1938, acontece a primeira anexação de um país, porque até então Hitler ele ocupa partes da Alemanha, reconhecido como território alemão pelo Tratado de Versalhes, mas que como ficava na fronteira comum da Alemanha com a França, essa área, para proteger a França, deveria estar desmilitarizada, não deveria ter a presença das Forças Armadas da Alemanha. Mas agora ele invade o território de um país soberano. Na verdade, os nazistas eles conseguem mobilizar o Partido Nazista Austríaco, mobilizando assim a população para que pudesse acontecer aquilo que ele havia escrito no livro Mein Kampf, que ele dizia que a Áustria, assim como a Alemanha, era uma nação ariana. Então a Áustria deveria estar unida à Alemanha, formando um único país. A união da Áustria com a Alemanha era chamada de Anschluss. E aí, no caso, o Hitler ele conseguiu promover o Anschluss sem disparar um tiro sequer. O mundo todo foi surpreendido quando tropas alemãs entraram em território austríaco. Pela primeira vez, desde o final da Primeira Guerra Mundial, tropas da Alemanha entram no território de um outro país, mesmo com o protesto do governo de Viena, que não pôde fazer nada, porque a população da Alemanha fazia o Sieg Heil, que significa Heil Hitler. Em setembro de 1938, houve um erro aqui, em setembro de 1938, Hitler ele exigiu a anexação dos Sudetos. A região dos Sudetos, nono ano, era uma região que pertencia à Tchecoslováquia, mas que possuía uma minoria alemã. Hitler dizia que essa minoria alemã que vivia na região dos Sudetos estava sendo perseguida pelo governo de Praga, nome da capital da Tchecoslováquia. Apesar do governo da Tchecoslováquia afirmar e jurar de pé juntos que não tinha feito absolutamente nada contra a minoria alemã na região dos Sudetos. Mas Hitler continuou a pressionar. E aí entra o que nós chamamos de política de apaziguamento. A política de apaziguamento ela foi adotada pelo primeiro-ministro inglês Lord Chamberlain. Lord Chamberlain ele dizia o seguinte: já que Hitler está pedindo terra, vamos conceder, vamos atender os pedidos de Hitler para que ele não venha ter uma medida mais agressiva. Até porque Hitler ele tem uma coisa em comum com a Inglaterra. Aí vocês perguntam assim, o que é que eles tinham em comum, tio? O anticomunismo. Hitler ele pregava morte ao regime comunista. E a Inglaterra estava com medo de que, do mesmo jeito que havia acontecido a Revolução Bolchevique na Rússia, que derrubou o governo dos mencheviques e que matou, por exemplo, o czar Nicolau II, que isso acontecesse em Londres e que pudesse colocar em risco a vida tanto do primeiro-ministro, mas principalmente a vida do rei George. Então, para evitar esse tipo de problema, eles adotaram a política de apaziguamento. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Por isso que Chamberlain ele decidiu ouvir um pouco Hitler. E aí Hitler, para poder dizer que não queria guerra, queria paz, ele propôs a realização de uma conferência que ficou conhecida como a Conferência de Munique. E a Conferência de Munique ela reuniu os seguintes países: Alemanha, Itália, Inglaterra e França. Sim, a França ela também comungava da política de apaziguamento de Chamberlain. Deladier, que era o primeiro-ministro da França, ele também comungava da ideia de que deveria se ouvir Hitler e atender alguns pedidos feitos por Hitler para poder conter o avanço do comunismo. Pode seguir. Agora, na Conferência de Munique,
para tratar da questão dos Sudetos, que era território tcheco, estava a Alemanha, Itália, Inglaterra e França. Mas a maior interessada, ela não foi convidada a fazer parte da discussão. E quem era? A Tchecoslováquia. E qual foi o resultado, pode passar da conferência? Eles decidiram o seguinte: eles concordaram que os Sudetos seriam anexados pela Alemanha. Somente os Sudetos. Aí Hitler disse: não tem problema, eu só quero os Sudetos. Eu não quero mais nada. Isso foi em setembro de 38. E aí, em março de 39, Hitler ele pegou toda a Tchecoslováquia. Quando Hitler tomou toda a Tchecoslováquia e anexou a Tchecoslováquia ao seu território, ao território alemão, e isso acendeu a luz amarela na Inglaterra. Eles perceberam que Hitler era um homem que fazia uma promessa, mas que não pensava duas vezes em descumprir essa promessa. Qual outro país que poderia ser ameaçado pelo desejo de expansão territorial de Hitler? A próxima vítima seria a Polônia. Pode seguir. Aqui pronto. Aqui nós temos no mapa, temos o território alemão, 30 de janeiro de 33, Hitler ele assume o poder. Aqui a ocupação da Renânia, a ocupação do Sarre, na fronteira comum entre a Alemanha e a França. Logo depois nós temos o Anschluss, que foi a anexação da Áustria, que acontece em 12 de março de 1938. Aqui a região dos Sudetos, que foram objeto de ocupação alemã através da autorização da Conferência de Munique, e depois toda a Tchecoslováquia foi anexada. A Alemanha iria cobrar essa área aqui da Polônia, chamada de Corredor Polonês, porque a Alemanha tinha essa parte do território aqui, mas tinha um território que estava destacado, que era a região da Prússia Oriental. Essa área aqui era a Polônia. De acordo com Hitler, ele queria unir a Prússia Oriental ao resto do território alemão. Mas para isso, ele precisava justamente do porto de Danzig, que fica aqui na região do corredor polonês. Pode seguir. Mas vamos dar uma pausazinha com relação à expansão alemã. Vamos ver o que os outros atores estavam fazendo. Em 1935, a Itália de Mussolini também decide expandir o seu território. Estão lembrados que quando estudamos regimes totalitários, eu falei para vocês que a Itália queria também readquirir ou voltar à glória que tinha na época do Império Romano. E aí, no caso, a Itália ela invade a Abissínia, que era o nome que a Etiópia tinha naquela época no continente africano. E aí a Itália ela ocupa a Abissínia até o início dos anos 40. Em 1931, o Japão invadiu a China. Estão lembrados que eu falei ainda nessa aula de que o novo governo japonês ele era militarista e ele passou a adotar a política de expansionismo territorial agressivo. O Japão invadiu a China, invadiu a região da Manchúria. Pode passar o mapa aí, Mariana, rapidinho? Aí o Japão ele invadiu a Manchúria, essa parte do extremo nordeste da China e criou o Estado fantoche. Ou seja, ele criou um país que só era reconhecido como independente pelo Japão, pela Itália e pela Alemanha, e neste país ele colocou como governante o ex-imperador chinês, o último imperador da China, o Puyi. Ele foi imperador da Manchúria. Ele também anexou a região da Coreia. Ele anexou também a região da Coreia. Então a Coreia e a Manchúria foi anexada pelo Japão nesse período. Depois, o Japão ele começou a ocupar diversos pontos do litoral chinês, invadindo, por exemplo, a cidade de Pequim, que é a capital da China. Neste período, a China estava em a guerra civil, a guerra entre comunistas e nacionalistas. Comunistas liderados por Mao Tse-tung e nacionalistas, que eram capitalistas, liderados pelo presidente chinês Chiang Kai-shek. Aí eles decidem interromper, dar uma trégua na guerra civil, porque eles tinham um inimigo comum, que era o inimigo externo, que era a China. Pode passar. Não, volta, Mariana, rapidinho. Pode voltar.
Ah, tá certo. Avança. Pode avançar. Avança. Perfeito. Agora estamos chegando já no finalzinho da nossa aula. A Alemanha, explicando a vocês, a Alemanha ela exigiu a anexação do corredor polonês, que foi aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco, e isso fez com que a Polônia ficasse com medo de perder o seu território. Na verdade, a Polônia ela ficou com medo de que acontecesse com ela o que havia acontecido com a Tchecoslováquia. Então, a Alemanha ela sabia que a guerra estava próxima, mas ela não queria enfrentar a chamada Guerra de Duas Frentes, que foi um problema que havia acontecido lá na Primeira Guerra Mundial, quando ela teve que lutar ao mesmo tempo com a Rússia no fronte oriental e com a Inglaterra e a França no fronte ocidental. Por isso que a Alemanha ela fez o que ninguém poderia imaginar, que foi um acordo de não agressão com a União Soviética. Logo a Alemanha, que pregava o fim do comunismo, a destruição do regime soviético, fez aliança com o seu pior inimigo. Aí vocês podem falar assim, mas Stalin não sabia de que a Alemanha queria a destruição da União Soviética? Ele sabia. Só que a questão toda é que a luta de Stalin para chegar ao poder sacrificou o Exército Vermelho, que tinha sido criado e organizado por Trotsky. E o resultado disso, no ano, foi que Stalin mandou matar praticamente todos os generais do Exército Vermelho. Então ele não tinha um exército com uma liderança plenamente capacitada para poder enfrentar o exército mais poderoso do mundo naquele momento, que era o exército alemão. Por isso que ele decidiu fazer este acordo de não agressão com a Alemanha, que ficou conhecido como o Pacto de Não Agressão Nazi-Soviético, ou Acordo Ribbentrop-Molotov, que foi assinado em 1939. Ribbentrop era o nome do ministro das Relações Exteriores da Alemanha e Molotov, o seu homólogo soviético. Pode passar. A Inglaterra ela ameaçou entrar em guerra com a Alemanha se a Alemanha atacasse a Polônia. O acordo foi assinado e o resultado foi? Pode passar. A Alemanha ela acusa a Polônia de atacar o seu território. Como aconteceu esse ataque, nós vamos explicar na próxima aula. E o resultado disso, meninos, foi que a Alemanha ela declara guerra à Polônia no dia 1º de setembro de 1939. E no dia 3 de setembro foi a vez da Inglaterra entrar em guerra contra os alemães. Começa a Segunda Guerra Mundial. Até a próxima aula.